livro de Êxodo, no capítulo 20. Eu gostaria de ler alguns versículos contigo. Pela graça de Deus, através desses versículos, nós chegaremos a um ensinamento que o Santo Espírito de Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Êxodo, no capítulo 20, eu gostaria de ler contigo a partir do versículo 18, somente até o versículo 20. São 3 versículos, versículo 18, 19 e 20. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional e te convido que tu me acompanhe aí na tua versão. Êxodo 20, a partir do versículo 18, diz assim: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Amém. Amém. Vamos orar, meus amados. Pai querido e amado, Tu és o sol das nossas vidas, Tu és o ar que nós respiramos, Tu és tudo, Pai. Sem a Tua misericórdia, nós sequer existimos. Por isso, nessa noite, Pai amado, nós Te pedimos, com temor nos nossos corações, nos leva a um lugar de entendimento, Pai amado, do nosso relacionamento contigo, das Tuas vontades e dos Teus desígnios para as nossas vidas, para as vidas das nossas famílias, para a vida da Tua igreja. Não permita, Pai amado, que nenhuma barreira bloqueie o Teu falar, Pai amado, mas que nós estejamos totalmente atentos à Tua voz e à Tua direção. Ministra os nossos corações nessa noite. Não permita que eu diga uma palavra sequer, Pai, mas que eu seja uma caixa de som com pernas. Que Tu fale e que nós sejamos transformados. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Tu és o nosso Salvador, o nosso Senhor, e toda a nossa esperança está em Ti. Nós não temos plano B, Pai. Tu és o nosso único plano. Amém. Tu és a nossa única esperança. Verdade, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Bom, amados, às vezes eu fico brincando assim na minha imaginação de como será que teria sido os caminhos do ser humano com Deus se ele não tivesse desobedecido. E não vamos nem ir tão longe assim, não precisamos nem voltar lá no paraíso. Vamos pensar se a partir de Abraão, por exemplo, se a partir de Abraão o homem e o seu povo, o povo de Deus, não tivessem mais se desviado da vontade de Deus, como será que teria sido a história da humanidade? É um raciocínio, obviamente, que é absurdo, né? Por mais que a gente pense, por mais sábios que nós fôssemos, ainda assim nós não chegaríamos nem perto da realidade, mas às vezes me passa pela cabeça como teria sido a minha vida se eu nunca tivesse saído dos caminhos do Senhor, se eu nunca questionasse um mandamento dele, se eu tivesse seguido rigorosamente as coisas que ele traçou para a minha vida, como será que seria? Bom, meus amados, não tem como nós sabermos, né? Mas quando nós olhamos para a história do povo de Israel, fica muito latente esses momentos de desvio e esses momentos de obediência. Então eu queria desenvolver um raciocínio bem simples contigo sobre o povo de Israel lá no Egito. Amados, nós sabemos que Deus ele tem a Bíblia, ela é um compêndio de Deus tentando se relacionar com o ser humano. E aí chega uma hora ali em Gênesis 12 que Deus ele chama Abraão e ele decide então que ele montará um povo para ele, um povo
que será um povo diferente, um povo que vai ser separado, um povo que será exemplo para o mundo, e o mundo virá para Deus através do exemplo desse povo. Esse era o desígnio que Deus queria. E aí então a Bíblia nos conta que vem então ali Abraão, vem tem os seus filhos, e aí através do seu filho vem, e aí chega lá em Jacó, Jacó tem aquele monte de filho, eles começam a se multiplicar, e aí nós sabemos então que chega uma hora, que não vem ao caso para essa noite, eles acabam migrando para uma terra estranha, eles vão para o Egito. O Egito não era o lugar onde eles deveriam estar, o Egito não era a terra que Deus queria que eles ficassem, mas eles acabam migrando para o Egito. E aí a Bíblia nos conta algo interessante. Os anos vão passando, e a Bíblia nos fala que eles passam 400 anos no Egito. 400. A Bíblia nos explica que eles se multiplicam de forma muito rápida. O povo de Deus, eles são muito férteis, as famílias têm muitos filhos. E aí então o faraó, o governante do Egito, ele se assusta com o poder multiplicador dessa gente. E aí então ele decide, já mudou, imagina, nesse decorrer de 400 anos vai mudando a liderança. Esse líder agora, ele decide que ele vai escravizar esse povo então. E aí então nós sabemos que o povo que antes morava lá e era bem-vindo, o povo de Deus morava no Egito e era bem-vindo. Bom, em um determinado momento eles passam a não ser mais bem-vindos, agora eles são explorados, eles são judiados, e é daqui que vem a explicar, judiar, né, dos judeus. Então eles começam a ser explorados pelo povo egípcio, e eles começam a ter uma vida muito difícil. E aí então a Bíblia nos conta que eles passam vivendo no Egito 400 anos. Nesses 400 anos que eles ficam ali, eles são o povo de Deus. Deus mesmo se refere a eles como o seu povo. Mas é bastante interessante que eles não têm uma organização no seu relacionamento com Deus. Deus nunca explicou para esse povo como que eles deveriam se relacionar. Esse povo, eles não conheciam como que eles deveriam adorar a Deus da forma certa, como que Deus gostava das coisas, o que Deus não gostava, o que Deus aprovava, o que Deus não aprovava. Deus nunca tinha organizado o relacionamento dele com o seu povo. E um povo que se multiplica rápido, e os anos que vão se passando, daqui a pouco as referências que tu tinha, tu já não tens mais. Eu não sei fazer essa conta, mas vamos supor que a cada 20 anos nasça uma nova geração. 20 anos é uma boa idade, né, para casar, ter filhos, então imagine que seja por aí. Meus amados, imagine 400 anos. O primeiro lá, ele é o quê? O tataravô, eu não sei o que ele é. Porque ele está tão longe. São 20 gerações, 19 gerações para trás. É tão longe que a gente não tem mais essa referência. E aí então a Bíblia nos explica de forma bastante específica que Deus, ele se lembra do seu povo. E aí então Deus decide libertar o seu povo dessa escravidão e decide levar o seu povo para um outro lugar. E ele decide então que agora ele vai organizar esse relacionamento. E é muito bonito porque nesses 400 anos tu vê pouca coisa, a Bíblia fala muito pouco desses 400 anos. É muito pouca coisa que a Bíblia fala. Mas tu vê, mesmo nesse pequeno relato que a Bíblia traz, desse tempo tão grande, a Bíblia faz questão de trazer que mesmo meio perdidos, mesmo sem saber como se comportar da forma certa com Deus, ainda assim, havia ali naquele povo muitas pessoas tementes a Deus. Basta ver o caso, por exemplo, que o faraó bota uma ordem: olha, agora todo menino que nascer, sempre que tiver um filho e for um gurizinho, nós vamos matá-lo. Se for menina, vive. Bom, meus amados, e aí então como é que o faraó vai cuidar disso? O faraó é esperto, ele chama as parteiras. Claro, é mais fácil, né, do que ele ficar fiscalizando cada casa. Não, chama as parteiras e diz: olha, cada guri que nascer vocês têm que matar. A Bíblia nos diz que essas parteiras, tementes a Deus, desobedecem ao faraó. Então tu vê, meus amados, que mesmo sem saber
muito bem como se relacionar ainda. Eles estão meio perdidos, porque eles não têm uma organização. Deus nunca parou e disse, olha, eu gosto disso assim, eu gosto disso assado, e vocês precisam se comportar desse jeito. Deus nunca tinha feito isso ainda com eles. Mas mesmo sem ter toda essa organização, mesmo sem saber como se comportar, havia dentro desse povo várias pessoas tementes a Deus, que queriam agradar a Deus, que queriam obedecê-lo, mesmo sem saber muito bem como. E aí então, por isso que eu penso assim na minha imaginação, não sei se eu poderia dizer isso, mas é a forma como eu vejo. Quando Deus ele se lembra do povo lá, ele está muito além de simplesmente sentir pena do sofrimento deles lá como escravos. Eu acredito, isso no meu coração, tá, meus amados, tu pode pensar um pouquinho diferente. Eu acredito que parte da misericórdia de Deus também foi isso. Eles estão um pouco perdidos. Eles não sabem como se relacionar comigo direitinho. Eu vou explicar para eles como que funciona. Então, mas isso é só a minha percepção, sabe? Não, Deus não estava só com pena da escravidão. Eu acho que Deus estava com pena também que eles não sabiam como se relacionar com ele. E aí então Deus levanta Moisés. Moisés vai lá, faz aquele monte de praga, as 10 pragas para libertar o povo. E aí aquela loucura toda, e aí eles fogem, e aí Deus manda o faraó seguir o povo de novo. Não, agora endureceu o coração do faraó, o faraó sai correndo atrás do povo, porque agora eles já estão indo embora. E aí acontece aquela história maravilhosa, o mar vermelho se abre, eles passam, e aí Deus fecha o mar em cima dos egípcios. Olha, é uma história inacreditável. É inacreditável o que Deus faz para tirar esse povo que não merecia. Eles não mereciam ser salvos também, eles eram pecadores, estavam lá por causa que eles se desviaram dos caminhos, mas Deus, na sua imensa misericórdia, decide salvar esses caras, e Deus faz uma obra sobrenatural depois da outra, não só para libertá-los, mas também para punir os seus inimigos. Deus faz questão de frisar isso. E aí então Deus leva esse povo agora já liberto, porque os egípcios já não existem mais, né? O exército inteiro foi consumido pelo Mar Vermelho. E a Bíblia nos conta então que agora eles estão marchando em direção à terra prometida. Agora eles estão indo para a terra, para a casa que Deus vai estabelecer o seu povo. E Deus ele é tão misericordioso, Deus ele é tão maravilhoso, e Deus ele é tão paciencioso com o seu povo, que Deus explica isso, Deus fala isso na Bíblia, que Deus ele olha para a situação e ele pensa, caminhar daqui até lá em linha reta, ou seja, de onde o povo está até a terra prometida em linha reta vai ser mais rápido, mas se for em linha reta, eles vão passar numa terra que tem gente já. Se eles passarem numa terra que tem gente, vai ter guerra. Então eu vou fazer eles fazer um outro caminho um pouquinho maior, que daí não vai ter guerra, eles vão ter mais tempo de confiar em mim, eles vão ter mais tempo de ver todos os sinais miraculosos que eu vou fazer com eles, e eles não vão se assustar. Então até isso Deus cuida, para que o caminho deles até a terra prometida seja um caminho pacífico. Deus então vai levando eles, e eles vão indo pelo deserto. Durante a noite, uma coluna de fogo, algo sobrenatural, fogo do nada, fogo no ar. Deus faz uma coluna de fogo que esquenta eles, espanta os animais. Durante o dia, uma coluna de nuvens que faz sombra, aplaca o sol sobre eles. A Bíblia nos conta que Deus manda as codornizes suicidas, Deus faz chover pão. Meus amados, o que Deus faz com esse povo, desde a libertação do Egito, até a chegada na terra prometida, é um sinal miraculoso depois do outro. É muita maravilha que Deus faz. E aí então agora eles já estão há 3 meses andando no deserto. 3 meses, em paz. Calor, mas ao mesmo tempo sombra, comida, tudo certo. Deus então conduz eles até a beira de um grande monte, o Monte Sinai. E aí então Deus ali, ele decide, olha, agora nós estamos próximos da terra prometida, nós vamos entrar na terra prometida, agora eu vou organizar as coisas com vocês. Eu vou explicar para vocês o que eu espero.
Eu vou explicar para vocês o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu vou explicar para vocês como que esse relacionamento vai funcionar. Eu vou explicar para vocês como que vocês devem se comportar. Então, meus amados, isso é de uma beleza inacreditável, sabe? Deus preocupado em explicar para o povo tudo direitinho. E aí então Deus traz o povo até o Monte Sinai. Deus chama Moisés sozinho em cima do monte. O povo todo lá embaixo e Moisés sobe sozinho. Aí tem um diálogo lindo, depois tu pode ler, meus amados, leia lá em Deuteronômio, leia em Êxodo, essa história é contada 2 vezes. Deus chama Moisés para cima do monte, e aí ele diz o seguinte: Moisés, agora eu vou falar com o povo, eu vou explicar para eles quem eu sou, eu vou mostrar para eles o meu caráter, eu vou explicar para eles o que eu espero deles, eu vou explicar para eles como que o nosso relacionamento vai funcionar. Então eu quero que tu vá lá agora, desça o monte e diga isso para o povo. Diga que eu vou fazer isso tudo e pergunta se eles querem. E aí Moisés desce. E aí Moisés chega lá embaixo e ele chama o povo e ele diz: olha, eu acabei de falar com Deus lá em cima. E Deus disse que Ele quer falar com vocês. Deus quer se apresentar para vocês. Deus quer mostrar para vocês o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele espera, o que Ele não espera. Como que vai ser as coisas daqui para frente? Vocês querem? E aí o povo diz: sim, nós queremos. E aí olha que história linda. Moisés volta lá para cima. E aí a Bíblia diz isso. Moisés, ele leva a resposta do povo para Deus. Meu amado, isso é muito lúdico, porque não precisava, né? Deus já ouviu tudo. Então repara que Deus, ele é de uma misericórdia. Eu acho que foi o Cláudio que contou a história, né, do pai que dá dinheiro para o filho comprar o presente, né? O pai dá o presente, dá dinheiro ao filho. O filho pede dinheiro para comprar um presente para o pai. Aí ele vai lá, compra um presente e traz para o pai um presente que o próprio pai pagou. E aí ele entrega: ó, pai. E aí o pai: que alegria. Ele, sabe? É uma coisa lúdica que Deus está fazendo aqui, é uma coisa paternal. É de uma misericórdia inacreditável. Moisés, então, ele sobe com a resposta do povo. Deus, o povo quer te ouvir. O povo quer saber como que vai funcionar. E aí então Deus diz: que bom, meu filho amado. Então volta lá e diz para eles agora. Imagina a caminhada desse homem, né? Sobe e desce. Desce agora. Diz para eles assim: que agora nos próximos 3 dias eles precisam lavar as suas roupas. Meus amados, naquela época lavar roupa e tomar banho não era nada fácil, né? Não é que nem hoje, né, que a gente toma 3 banhos por dia e tem máquina de lavar roupa. Então isso tudo era um baita de um sacrifício. Moisés desce lá e explica para eles que eles precisam tomar banho, eles precisam lavar as suas roupas, eles precisam se santificar, ou seja, se cuidar para não fazer nada durante 2 dias, e no 3º dia eu vou aparecer para eles. No 3º dia. E aí Deus estabelece toda uma sequenciazinha. Olha, não passem desse lugar, só passem desse lugar depois que eu disser, daí vocês podem subir, senão não pode. Tchê, é de uma ludicidade, não sei se essa é a palavra, assim, mas é uma coisa paternal, assim, tão linda, cara, que Deus faz com esse povo. E aí então Moisés desce, passa toda a instrução, e aí o povo todo faz tudo certinho, os caras tomam banho, os caras lavam as roupas, os caras preparam as suas famílias, e eu fico imaginando que cena linda, sabe, as famílias chegando, marido, mulher, com as criançadas, todo mundo enlouquecido, vamos lá que nós vamos conhecer a Deus agora. E aí eles chegam na beira do monte, aquele monte gigantesco, e aí, meus amados, a Bíblia diz que começa então ali a presença de Deus. Bom, meus amados, aos olhos humanos, o que começa ali é um grande show de horror, porque a Bíblia fala que começam diversos trovões, vários relâmpagos, sons de trombetas, e o monte, que não é um vulcão, é um monte, o monte começa a fumegar, o monte começa a soltar fumaça. Meus amados, eu fico imaginando essa cena, as famílias, a Elizabeth ali, as crianças, a Sara, as crianças na frente ali, e começa esse absurdo todo. Meus amados, o povo entra em pânico. Eles entram em pânico com o que eles começam a ver, porque é assustador. Trovões, relâmpagos, som de trombetas. E aí então, meus amados,
mas Moisés, a gente não quer mais, a gente mudou de ideia. Agora nós estamos com medo, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer como nós fazíamos antes. Tu fala com Deus, tu nos traz o que Ele quer, nós falamos contigo e tu leva a resposta para Ele. Eles ficam com medo. E aí então Moisés, ele fala uma frase para o povo, que foi a frase linda que a gente leu. Então Moisés disse ao povo: não tenham medo. E aí ele diz: Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês. Meus amados, é bastante curiosa essa frase, porque ele diz: olha, não tenham medo. E aí nas frases seguintes ele diz: Deus veio aqui para que vocês temam. Puxa vida, se tu pegar no dicionário Aurélio, o Michaelis, sei lá, o dicionário que tu usa, tu for procurar medo ou temor, tu vai ver que uma das definições de medo é temor, e uma das definições de temor é medo. Então, meus amados, parece um pouco contraditória essa frase de Moisés. Como que ele diz para um pai com os filhos chorando, com medo: não tenha medo. Deus está fazendo isso tudo para que tu o tema. Parece um pouco contraditório. E sabe, meus amados, talvez na língua portuguesa o temor e o medo sejam razoavelmente sinônimos, mas na palavra de Deus elas são coisas completamente diferentes. Amém. E é sobre isso que eu queria compartilhar contigo, meus amados, já partindo para o nosso encerramento. Que a Bíblia diz lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, que o amor perfeito, ele lança fora todo medo. E Deus é o amor perfeito. Amém. Então Deus, ele lança fora todo medo. Por isso que Moisés diz: não tenham medo. Só que, meus amados, o temor, nós vamos ver agora uma relação do que o temor representa nas nossas vidas, é algo inacreditável. E aí agora eu te pergunto, tu conseguiria explicar agora para o teu filho de 7, 8 anos a diferença de medo e temor? Eu teria dificuldade de explicar para um adulto, cara, que dirá para uma criança. É muito difícil para nós, seres humanos, explicar a diferença entre medo e temor. Mas tem algo ao meu coração que eu uso como exercício constante, que eu uso meio que como filtro, para verificar se o que eu estou sentindo é medo, ou se o que eu estou sentindo é temor. O filtro que eu uso, meus amados, é que o medo, ele geralmente está preocupado com o que vai acontecer comigo. Então, quando eu estou com medo, eu estou preocupado com o que acontecerá comigo. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu estou preocupado com o que acontecerá comigo. Agora, o temor, geralmente o alvo está fora. Ou seja, quando eu temo ao Senhor, eu estou preocupado com que o que eu fizer, que tipo de impacto que isso terá nele. Então, meus amados, é muito difícil definir o que é temor e o que é medo no dia a dia das nossas vidas. Mas esse é um exercício muito saudável que tu pode fazer. Tu estás com medo de fazer algo, tu estás com medo de algo, meus amados, tu estás preocupado com a consequência na tua vida? Ou tu estás preocupado com o impacto que o que tu fará trará na glória de Deus? Então, meus amados, o medo nós precisamos rejeitá-lo no nosso relacionamento com Deus. Moisés diz: não tenham medo. Então eu e tu, nós não podemos ter medo. Amém. No nosso relacionamento com Deus, nós não podemos ter medo dele. Mas, meus amados, olha o que a Bíblia diz que é o temor. A Bíblia diz, Provérbios 8, diz que quem teme ao Senhor odeia o mal. Puxa, não tem nada melhor do que odiar o mal. A Bíblia diz que o temor ao Senhor, no Provérbios 15, é o tesouro dos santos. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor conquista perdão divino, Salmo 130. Salmo 147, a Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor agradam a Deus.
Atos 10 diz que aqueles que temem ao Senhor são aceitos por Deus. Salmo 103 diz que aqueles que temem ao Senhor recebem misericórdia. Provérbios 16 diz que aqueles que temem ao Senhor afastam-se do mal. Salmo 145 diz que aquele que teme ao Senhor tem os seus desejos atendidos por Deus. Provérbios 10 diz que a vida daqueles que temem a Deus é prolongada na terra. Então, meus amados, temor ao Senhor é um tesouro inacreditável. Amém. Glória a Deus. Isso daqui, meus amados, é a chave. Olha só que interessante, Isaías 33, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é a chave do tesouro, da salvação, da sabedoria e do conhecimento. Então, meus amados, por isso que Moisés ele diz: olha, eu tenho medo de Deus. Deus está fazendo isso para que vocês o temam. Por isso que o temor ao Senhor é algo tão importante. E o temor, ele anda muito junto à reverência, à honra e à obediência. Amém. Então, meus amados, eu e tu, nós precisamos temer a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, o nosso relacionamento com Ele, ele é, digamos, balizado. O temor ao Senhor, ele faz todas essas maravilhas. Não só, a gente sempre gosta de dizer amém, né, na parte em que ele atende os nossos desejos, né? Mas, meus amados, o temor ao Senhor, ele nos afasta do mal. Ele faz com que a gente receba a misericórdia, que é o que nós mais precisamos. Amém. Então, meus amados, nós precisamos temer a Deus. Não ter medo de Deus, mas temê-lo. E olha só que interessante, nós... a gente defende isso, nós somos uma igreja muito bíblica e existem muitas igrejas muito bíblicas, co-irmãs e tal, mas, meus amados, a igreja moderna ela tem gostado muito de louvor, né? Muito louvor. Algumas igrejas de conhecidos chegam a ter 15, 16, 17 louvores na mesma noite. Na mesma noite. E 12 minutos de pregação. 8 minutos de pregação às vezes. Então, meus amados, a adoração é importantíssimo. Nós adoramos a Deus aqui, a gente faz questão de ter louvor, a gente paga, a gente investe em louvor, músicos profissionais, e ensinamento, e cursos, e equipamentos, e santificação. A gente, cara, porque o louvor ele é importantíssimo. O louvor ele serve como um arado nos nossos corações, preparando para receber a semente da palavra de Deus. Por isso que a gente se deleita quando o Jorjão canta, a gente vai à loucura. E esses dias o Jorjão cantando, a Patrícia disse: só faltava a gente ir para o céu. Então, meus amados, a gente se deleita no louvor, na adoração. E olha só o que a Bíblia diz, meus amados. Hebreus 12, 28, a Bíblia diz que a única adoração aceitável a Deus é a adoração feita por um coração temente a Deus. Então, meus amados, nós poderíamos ter aqui a melhor orquestra. A gente poderia ter aqui uns 50 Jorjão e umas 50 Alice cantando. Não ia fazer nenhuma diferença. Nenhuma diferença se nós não tivéssemos um coração temente a Deus. Jesus. A nossa adoração sequer seria aceitável. Misericórdia. Ela não seria aceita. Tem noção do que é isso? Nós seríamos que nem Caim. Trazer uma oferta e Deus diria: a tua oferta eu não quero. Meu Deus. Então, meus amados, eu queria te convidar que tu fizesse isso na tua vida. Que tu inserisse esses ensinamentos na vida dos teus filhos. Que tu colocasse o temor, a reverência e a honra e a obediência ao Senhor como pilares, como estrutura. A Bíblia fala nesse mesmo versículo de Isaías, que fala do versículo que é a chave do tesouro. A Bíblia fala que será um firme fundamento nos tempos a que vocês pertencerem. Então, meus amados, o temor ao Senhor, ele é um firme fundamento do nosso relacionamento com Deus, das nossas famílias, do nosso viver em Cristo. Então, meus amados, nós não podemos ter medo de Deus, porque o medo nos afastará dele. Mas sem o temor do Senhor, nós não temos relacionamento nenhum com ele. Misericórdia. Por isso, vamos cultivar, meus amados, todos os dias, dentro dessa casa de oração que nós tanto amamos, dentro das nossas famílias, nas nossas vidas, no nosso coração, o temor ao Senhor. Amém. Louvado Meus amados, quando Deus chega no Monte Sinai, tu vai me perguntar: ele precisava ter feito isso tudo? Não.
Ele precisava ter feito trovão, relâmpago, som de trombeta, o monte precisava fumegar? Claro que não, ele podia ter feito tudo diferente. Deus já tinha aparecido para Abraão, apareceu ele mais 2 caras, caminhando. Então Deus podia ter aparecido para o povo de outra forma, mas Ele fez questão de aparecer desse jeito. Ele fez questão, e Moisés disse isso: olha, Ele está fazendo isso para que vocês o temam. Meus amados, jamais permita que o temor do Senhor se afaste do teu coração. É verdade. Amém, meus amados? Essa é a mensagem que eu queria deixar para o teu coração nessa noite.